Oxente, chega para cá, né? São lá de Capim Grosso, né? E vieram para participar conosco da nossa festividade. Já estou com saudade porque está voltando amanhã cedo. Deu vontade de ficar, mas tem os meninos que estão com ele, podem falar meninos que são igual filhos, e eles precisam trabalhar na segunda-feira. Não sei se vai trabalhar segunda, né? Mas tem que estar lá, né? Vieram gastar 19 horas para estar aqui, né? Mas estão aí, louvar o nome do Senhor. E nossa irmã Cláudia, a gente sempre tem orado por ela, os irmãos sabem, né? E hoje nós não podemos deixar ela embora amanhã, sem nos trazer uma palavra e também falar do testemunho daquilo que o Senhor tem feito pela vida dela, né? Muito difícil, mas Deus ainda tem sustentado, né? E eu sempre falei aqui na igreja, eu preciso um pouquinho da fé dela, é muita fé, mas Deus é maravilhoso, né? E Deus vai continuar abençoando o pastor Joel, né? Juntamente a sua esposa, porque se ela tem fé, esse baixinho também tem muita fé também, e tem sido sustentado. Como é que é, irmã Cláudia? Meu príncipe. Meu Lorde, meu príncipe. Entendeu? Que Deus abençoe nossos irmãos. A palavra está com a irmã Cláudia. Saúdo a amada igreja do Senhor, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós nos encontramos muito felizes, irmãos, em poder ter chegado a essa casa tão linda de oração, a essa casa de Betel. E por muitos momentos difíceis que eu passei, uma das coisas que eu pedi a Deus, eu disse: Deus, não me leve embora antes de ir no templo Arca, ver os irmãos, ver o amado pastor Carlinhos. Vou trazer uma pequena mensagem, porque eu estou aqui na minha retaguarda de tantos mestres, mas eu me faço a menor dentre todos vocês. Muito obrigada por nos permitir, presidente, de estarmos aqui. O Senhor é o nosso Pai e a sua esposa é a nossa mãe espiritual. Amém? Irmãos, abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Gostaria de ler aqui pelo telão. Eclesiastes, capítulo 3. E o versículo 1. Ali. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu tenho certeza que Deus, assim como usou os nossos irmãos antecessores, há também de derramar o seu Espírito Santo neste momento. Traga a sua atenção aqui, querido, minha querida, para o altar. Tudo tem o seu tempo. E muitas das vezes a gente leva essa palavra para alguns irmãos que estão indo embora. É uma palavra muito citada em uma despedida, né, de funeral. Mas o que eu quero trazer nessa noite, irmãos, é que você tenha convicção que para tudo que acontece na nossa vida há um propósito de Deus. E nessa noite, eu não posso ministrar algo que eu não esteja vivendo. E quando a gente ministra algo que a gente está vivendo, a gente ministra com mais suavidade, a gente ministra com mais quebrantamento, porque a gente sente na pele o que está sentindo, e aí Deus justifica no seu coração que possa ser, que esteja também vivendo uma prova tal. Então, irmãos, as pessoas de hoje, muitos deles não sabem discernir os tempos. Não sabem discernir o propósito que Deus está fazendo
através da sua vida, até mesmo com seu sofrimento. E se é algo que o Espírito Santo deseja trazer para as nossas vidas, é que a gente aprenda a discernir os tempos. Os mais antigos, uns irmãos de 50 anos para cima um pouco, eles sabiam mais definir o tempo. Eles sabiam mais discernir os tempos. Eles não precisavam, da meteorologia para dizer se ia chover ou não. Bastava ele olhar para o céu e ali eles já tinham entendimento, vai chover ou não vai chover. Os nossos avós, eles tinham entendimento em muitas coisas que hoje, por conta da tecnologia, de tanta perda de tempo que a gente está no celular, a gente deixa de adquirir tantas informações preciosas. Tinha um filho de Jacó, por nome de Issacar. Se tornou também uma tribo grande. E quando Jacó vai liberar as bênçãos para os seus filhos, ele vai liberar algo sobre a vida de Issacar. Issacar, você vai ser um jumento forte. E vai se acostumar com uma terra deleitosa. Vai se acostumar com os tributos, com os tributos altos, com os impostos. Vai ser como um jumento que carrega 2 cargas. Então preste atenção às palavras que Jacó está direcionando para o seu filho. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, que naquele grande dia no Calvário, Ele foi lá e quebrou toda a maldição e todo o jugo que estava sobre nós. Ali Ele reescreveu a nossa história. E por isso nós podemos dizer que nosso Deus é Deus que anula até 1000 gerações. Até que essa tribo era uma tribo que acompanhava ali Moisés. E Moisés sabia dessa sentença que estava sobre a vida de Issacar e do seu povo. E ali Moisés liberou algo tremendo sobre eles. Que está Ele liberou algo, estava ali anulando aquela maldição que estava sobre aquela tribo. Abra a palavra do Senhor, meu filho, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Imagine só, irmãos, a sentença que estava sobre Issacar. Mas através de um homem de Deus, norteou aquela tribo para tomar um rumo diferente. E aquela tribo, que era chamada de um povo que era jumento, de um povo que não tinha entendimento, de um povo que não ia muito longe, a palavra do Senhor diz que Deus tornou Issacar e a sua tribo o povo que tinha mais entendimento dos tempos na época. Foi tão forte o que Deus deu depois para essa tribo, que quando Davi foi coroado em Hebrom, a tribo de Issacar foi convidada para fazer parte do governo. Eles foram chamados porque eles sabiam discernir a ciência e os tempos. Por isso, nessa noite, meu filhinho, eu quero que você, traga teu coração contrito aqui para compreender uma coisa: que esse deserto que você entrou não é em vão. Você não passa nem um minuto sequer neste deserto a mais do tempo que Deus determinou. Mas eu, nem nenhum dos pastores,
pode tirar você do deserto. Apenas o nosso Deus. E quando a gente vai para o deserto, irmão, não tem feio, não tem bonito, não tem crente, não tem descrente. Quando Deus pega na mão de um homem, de uma mulher e diz: vamos ao deserto. Certo dia lá na nossa igreja, eu estava sentadinha assim, eu e o meu esposo. E veio um profeta e falou assim para mim: te prepara, estou te levando eu para o deserto. Irmão, aquela palavra queimou no meu coração. Eu disse: Deus, deserto, Deus, o que é que eu vou viver? Irmãos, a igreja estava crescendo muito. Em 2 anos a igreja já tinha 250 membros. A obra estava fantástica, sabe? Era algo mesmo sobrenatural. Uma igreja que estava atraindo a juventude. Até que no ano de 2016, o meu esposo foi batizar. E eu sempre estou ao lado dele, para dar suporte. Às vezes as irmãs que vão batizar, eu dou um abraço. E ali naquela barragem, naquela água presa, o cistosoma entrou no poro do meu pé e empurrou, a corrente sanguínea empurrou para a minha medula. Naquele dia, irmão, todos pegaram o cistosoma, todos. E deixa eu trazer um alerta aqui para a amada igreja. Minas Gerais tem muito cistosoma. Minas Gerais também tem muitos rios e ficam muitas águas paradas. Muito cuidado. Ele é extremamente perigoso. Ele gera infarto assim, sabe, da noite para o dia. E muitas das vezes você não sabe que tem. E ele atua no corpo uns 50 anos. Irmãos, ali eu adquiri. Passou mais ou menos 2 meses. E eu comecei a sentir uma dor lombar. Mas a dor, irmão, era insuportável. E aí eu ia para a UPA, eles me davam a medicação. Quando eu voltava, eu melhorava. Mas não demorava 3 horas, eu tinha que voltar novamente para descobrir, sabe, por que daquela enfermidade. Eu passei quase 30 dias, irmão, sem diagnóstico. Eu cheguei ali no hospital grande de Salvador, particular. E o médico olhou para mim e disse assim: o meu pai, o melhor ortopedista da Bahia, ele passou 30 dias tendo essa crise de hérnia de disco. Irmãos, ali eu já cheguei chorando, eu saí nos prantos. E ali eu disse: Deus, 30 dias de sofrimento, Senhor, eu estou dentro do hospital e o médico manda para casa. Eu disse: Deus, porque no deserto, irmão, parece que Deus não nos ouve. No deserto parece que não nos apalpa. No deserto a gente grita e parece que Ele não nos ouve. Até que eu perdi todas as minhas forças. Jaine está aqui? É porque ela precisa colocar as fotos. Se o pastor presidente permitir chamá-la, para que os irmãos vejam algumas fotos. Jaine, ela está num curso ali, irmão. Não, coloque essa ainda não, filha. Ó, irmãos, o Senhor falou assim para o povo dele: ei, guardem no coração, quando eu os levei num deserto para vos provar 40 anos, sabe para quê? Para te exaltar, para que você venha ser conhecido no meio dos homens. Não foi isso não, irmão. Quando Deus levou aquele para o deserto, Ele levou aquele povo exatamente para humilhar. E tem momento da nossa vida que a gente se sente humilhado. Tem momento da nossa vida que as pessoas nos humilham. E a gente olha para um lado e para o outro e não sabe o que fazer. Volta a foto, filha. E eu ali, depois que o médico deu o diagnóstico, eu comecei a tomar muito corticoide. Irmãos, quando eu andava na rua, as pessoas baixavam a cabeça, porque diziam: o que aconteceu com essa mulher? Essa mulher está parecendo um monstro. Mas eles não estavam ali me difamando.
Eles estavam dizendo: ela está muito anormal. Irmãos, eu não conseguia comer, que as bochechas por dentro, elas colaram uma na outra. Eu pegava um pedacinho de comida e ia colocando aos poucos. Irmãos, o sono foi embora da minha vida por mais de 2 anos. Eu só tirava um cochilo do sono, um cochilinho, porque o corticóide, ele dá uns picos, e aí meu corpo ficou todo desnorteado. E quando eu olhava aquelas pessoas que baixavam a cabeça, eu simplesmente, irmão, no meu coração, eu dizia: Deus, Tu estás comigo. Deus, o Senhor me guia por onde eu passar. Irmãos, nesse período de deserto que eu tenho vivido, ou eu oro, ou eu morro, ou eu busco a palavra de Deus para me consolar, ou eu saio desnorteada pelo caminho. Mas eu quero dizer para você, sem hipocrisia, irmãos, quem me sustentou nos piores dias foi a oração. Deus me ocultou. Eu fiquei num apartamento em Salvador. Deus não deixava ninguém me encontrar. Porque Deus, Ele te protege. Ele não te deixa na mão dos homens para zombar de você. Mas Ele vem e te esconde. Então todo esse período que você tem passado, toda essa dificuldade, eu quero liberar da parte de Deus. Ele te esconde, Ele te protege. E Ele não deixa o teu inimigo te alcançar. Deramande canto. Irmãos, eu não sabia que eu tinha perdido o esfíncter e que eu não fazia mais xixi. Eu não sabia também que eu não sabia mais evacuar, porque o esfíncter foi bloqueado através do cistosoma aqui da baixa, né, aqui da medula, que ele morou aqui nessa parte baixa. E eu também não sabia mais andar. De uma hora para outra, do nada, irmão, com a saúde plena. Mas Deus, Ele me levou para o deserto para me experimentar. Ele me levou para o deserto para conhecer o meu coração. Como Ele disse que levou aquele povo que saiu do Egito para o deserto para conhecer o que estava no coração deles. Mas Deus já sabia o que estava no coração deles. Era para que eles soubessem o que eles tinham que tirar. As máscaras, sabe, as mazelas. Ah, igreja, tem um momento de Deus que Deus nos bota no estreito. Ou a gente vira crente, ou a gente não sai do lugar. E a resposta que eu tenho para vocês, amada igreja, que Jesus seja teu tudo, que Jesus seja tua primícia, e que você não negue o Senhor por momento nenhum. Certo dia, irmãos, eu comecei a ter vontade de evacuar, mas a dor era imensa. Ali eu me joguei no chão de tanta dor. Comecei a me arrastar no chão e disse: Deus, a dor está muito forte. O meu filho estava em casa e ele desesperou e disse: mãe, vou te levar para o hospital. E ali ele não conseguia me pegar. Até que eu caminhando ali, arrastando, eu consegui evacuar. Mas eu ainda não entendia que eu tinha que tirar as fezes com luva. Eu viajava com meu marido, irmãos, para o hospital. E a gente parava nos lugares, em banheiros sujos, em chão gelado, para ele tirar o meu xixi. É por isso que hoje, presidente Carlinhos, eu o chamo de Lorde. Para um homem, sabe, chegar a um ponto de ser chamado de Lorde, ele tem que ser muito experimentado. E ele tem que verdadeiramente, sabe, não importa a situação. Ele poderia ter me deixado, porque eu tinha perdido toda a minha figura feminina. A gente não podia namorar, mas ele sempre esteve ao meu lado, igreja. Ele tirava meu xixi,
e as nossas lágrimas caíam juntas. Ele nunca me deixou cair no chão. Ele sempre estava ali ao meu lado. Apenas um dia que nós fomos para Recife, para o hospital, e ele teve que fazer uma pergunta. Quando ele olhou para trás, eu já estava descendo. E ali o Senhor bradou no meu coração e disse: filha, a partir de hoje eu determinei um anjo para estar ao teu lado, e eu não deixo mais você cair. Eu te seguro. Irmão, eu tropeço. As pessoas acham, eu fico desesperada pensando que eu vou cair, mas eu não caio, porque eu estou no deserto, mas os olhos do Senhor estão fixos em mim, e eu tenho certeza que eu não estou abandonada. Eu tenho certeza que você está debaixo do cuidado de Deus, porém aguenta firme. Quanto mais murmuração, mas as coisas vão piorando. Quanto mais você fica: por que Deus? Por que disso, Deus? Irmão, eu falo isso com humildade no Senhor, que eu sei quem eu sou. Eu nunca dobrei meu joelho para ficar: por que Deus? Eu sempre digo: Pai, segura na minha mão e me ajuda a caminhar. Pai, não deixa eu pecar contra ti. Eu passei 30 dias no hospital ali em São Paulo. Dias difíceis, 3 cirurgias paliativa. Satanás veio e começou a falar no meu ouvido: que Deus é esse? Que tu já está nessa situação há mais de 8 anos e não te vê. Eu olhei para ele, sabe, no espírito, e disse: eu te repreendo, Satanás. Eu posso hoje ter perdido a minha saúde, mas eu sei o quantas coisas o Senhor já me deu. Deus me deu 3 filhos abençoados. Deus me deu uma moradia. Deus me deu um marido maravilhoso. Pessoas tão amáveis para estar ao meu lado. Por isso eu te digo: retira-te daqui, porque o meu Deus é muito bonzinho. Muito bonzinho. E toda vez que eu dobro o meu joelho, eu dobro assim: Deus bonzinho, meu amor. Dizer a vocês que tem sido fácil, não é. Muitas das vezes eu ministro e a bolsinha vaza e eu começo a me sujar no púlpito. Quantas vezes eu já ministrei e saí toda molhadinha de xixi de cima do púlpito. Me desculpem, mas eu não tenho vergonha de dizer tudo o que eu vivo, porque Jesus também não teve. Ele disse: olha aqui as minhas marcas. Ele deu testemunho do sofrimento dele. Porque tem pessoas, irmãos, que o ego é tão elevado que ele não consegue compartilhar nem com o seu amigo o que ele está passando. Irmão, Deus nos deu amigos. Ter amigos é uma bênção. Ter ajudadores ao nosso lado é presente de Deus. Por isso, sabe, cative mais pessoas, para que muitos amigos o Senhor te dê. E além de tudo isso, eu fiquei com uma dor 24 horas, irmão. Dor de queimadura no meu pé, do joelho esquerdo até as unhas, todas as unhas do meu joelho esquerdo até o pé. Irmãos, dor insuportável. Dor de queimadura. Eu tenho uma bomba de morfina para tentar aliviar a dor. Tomo vários opioides. Tem dia que eu acho que eu vou morrer. Há mais ou menos 20 dias eu tive uma infecção muito grave. E meu filho, que é médico, cuidou de mim em casa, me deu antibiótico de UTI. Meus olhos não estavam abrindo. E ali eu consultei a Deus. E Deus, mesmo eu naquela situação, Ele me faz grandes promessas. Irmãos, há 20 dias eu estava prostrada numa cama, achando que ia morrer. Pensei até fazer logo o meu testamento. Mas olha onde eu estou agora. Eu falo isso de alma, igreja. Olha onde eu estou agora.
O que Deus te prometeu é independente se você está fora do deserto ou no deserto. Deus é fiel para te apontar destino. No vale, no deserto, Deus te faz promessas. E você diz: o que, Senhor? Mas é para você, sabe, se sentir mais forte. Um dia eu estava ainda sem andar. E eu disse: Fio, me leva na praia para ver se eu consigo dar alguns passos. Irmãos, eu só consegui dar 2 passos. E foi uma luta para o meu marido me trazer de volta. À noite eu chorei muito. Eu falei: Deus, eu esqueci de andar, me ensina de novo. Sabe qual foi a palavra que Deus me deu? Tu és mais formosa do que as éguas de Faraó. Diga assim: eu sou mais formoso do que as éguas de Faraó. As éguas, irmão, do Egito, elas eram tão prendadas que por conta, sabe, da agilidade, do treinamento daquelas éguas, daqueles cavalos, o povo ganhava a guerra. E teve um momento que eles deixaram de adorar a Deus para começar a idolatrar aos animais. Aí Deus proibiu: não criei muitos cavalos. Então não adianta criar muitos cavalos. Eu vou obedecer-me. Está debaixo de maldição, irmão. Eu conheço várias pessoas que têm aras. Todos dizem que é uma luta para sustentar um aras. Porque o que o Senhor falou na palavra: não tem homem na terra que revogue. E ali eu entendi porque Deus me chamou. Tu és mais famosa do que as éguas de Faraó. Deus estava dizendo: tu está no deserto, mas você tem que marchar. Tu está sofrendo, mas você tem que continuar a tua caminhada. Por isso eu vim lá de Capim Grosso para te dizer: você não vai morrer nessa situação. Essa prova não vai te destruir, porque você vai se erguer como as éguas de Faraó e vai se posicionar e vai dizer: o meu Redentor vive. Aleluia, aleluia. Oh, Santo Deus. Era um mês em casa, irmã, e um mês no hospital. Tinha um médico renomado de Salvador que cuidava de pessoas com esquistossomose. Eu fui indicada para ele. E toda vez que eu ia, irmãos, eles aumentavam o corticoide. E ali, irmão, de madrugada, que eu não dormia, cada dia mais inchada, eu olhava assim para os céus e eu dizia: Deus, tira, Senhor, esse corticoide de mim. Por favor, Senhor. Irmãos, o médico que estava cuidando de mim era um macumbeiro. Era um feiticeiro. E Satanás estava dentro daquele homem para ajudar a me matar. Você entende que na provação a gente está muitas vezes vulnerável, sensível. E se a gente não discernir o tempo que nós estamos passando, nós vamos até negar o próprio Deus. Nós não vamos ter um comportamento segundo o que Ele espera. A gente precisa deixar as mazelas. O Senhor nos põe à prova para que a cada dia a gente cresça, para a gente ter maturidade, para que a gente não lance uma palavra pensando antes, para que a gente não venha machucar um irmão, porque a gente sabe a dor de ser machucado. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos: não é brincadeira o que eu sofro, mas eu não quero voltar àquela Cláudia de 10 anos atrás. Deus me deu tantos presentes, irmãos, e um deles foi a paciência. Nós fomos para São Paulo. Chegou lá, o médico teve tanta dó. Ele pegou assim no meu rosto e disse: o que fizeram com você? Ele diminuiu o corticóide de 50%. Quando eu cheguei em casa, eu tive um desmaio de coma. Fui para o hospital. E o médico disse: não pode tirar assim. Irmãos, eram 4 comprimidos de 20 miligramas.
E o médico disse: você vai tirar 100 por dia. Vocês estão enxergando? Meu Deus, quando eu olhava para aquele comprimido, quando eu olhava para o meu rosto, eu dizia: Deus, eu podia tirar mais um pouquinho. E Deus bradava no meu coração e dizia: não tire, senão você vai desmaiar. Então, irmão, Deus me ensinou muito a ser paciente. Se Deus disser: filha, fique sentada nessa cadeira e você vai passar 3 dias, irmão, assim eu faço, porque Deus me treinou a ser paciente. Por isso, tire toda a ansiedade do vosso coração. Não é a sua ansiedade que vai apressar os passos de Deus, mas é o aprendizado que Ele vai vendo, que você vai tendo, que vai fazer com que cada dia você vá avançando em glória, em vitória, como a luz da aurora, que a cada dia vai nascendo, até se tornar dia perfeito. Oh, Santo Deus. Voltei, irmão, a tirar uns taquinhos desse tamanho. Os médicos diziam que eu não podia voltar para casa, porque os meus órgãos estavam todos inchados, ao ponto de explodir. Aprendi a chorar muito, porque a minha natureza é mais difícil de chorar. Mas como eu tenho chorado. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus bate na gente para a gente chorar. Se a gente tiver tudo bem, não desce uma lágrima nos nossos olhos. Mas deixa Deus apertar um pouco, que a gente vem para o joelho, a gente vem para as campanhas, a gente participa de todas as programações da igreja. Isaías 57, versículo 15. Eu tremo assim mesmo às vezes, irmão. Isaías 57, verso 15. Para isso. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é Santo. Diga: Santo. Santo é o nome do nosso Deus. Pode continuar, filho. 57, 16. Em um alto para vivificar o espírito dos abatidos. O espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Você está entendendo? Ele está dizendo: olha, eu sou sublime, eu tenho todo o poder nos céus e na terra, o meu nome é santo. Mas ele diz aí, mas eu sou o Deus dos humilhados, sou Deus dos abatidos e sou Deus dos contritos de coração. Então, se tudo isso que você está passando te traz tanta dor, tanta tristeza, pegue esse versículo, esse capítulo, escreva na tábua do seu coração e você diz: Deus, tu és com os abatidos. Deus, tu és com os abatidos. Primeira Pedro, capítulo 9. 1 Pedro. Já estou terminando, meu pastor. 1 Pedro, capítulo 9, verso 1. Aleluia. Aleluia. Santo, santo. Irmãos, é 1 Pedro 4, versículo 1. O Espírito Santo está aqui, irmão. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este pensamento.
que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Irmão, nós estamos falando aí de Cristo. Ele está dizendo assim, ó, eu, que fui treinado, que passei aflições, e aconteceu tudo isso não como Cristo Deus, mas como Cristo carne. Eu aprendi o caminho da obediência segundo o meu sofrimento. Olha para isso, igreja. Se Jesus, o próprio Filho de Deus, sofreu e padeceu, quem é eu e você? O justo sem pecado padeceu. Irmão, teve um momento da vida de Jó. No finalzinho de Jó, ele escreveu, foi uma lauda. Ele disse assim, olha, eu já me arrependi dos pecados que eu nem cometi. Davi, ele disse, eu já me arrependi de pecados que eu ainda nem cometi, e que pecados que eu possa um dia ainda fazer, eu já me arrependi. Ei, se Jesus, como filho, mas como carne, ele aprendeu o caminho da obediência. Missionária Cláudia, qual é o maior propósito de Deus em minha vida? Que nós venhamos aprender o caminho da obediência. A obediência vai te levar a lugares de honra. A paciência vai fazer você vencer. Isaías, filho, capítulo 40, versículo 4 e depois o 5. Isaías 40. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará a toda a carne, juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse. Olha que o nosso papai está nos garantindo, ó, todo abatido, todo aquele que está em sofrimento, mas está debaixo da obediência, todo aquele que descobriu o código do céu. Irmão, tem códigos, o céu tem códigos. Um dos códigos do céu, irmão, é você ser generoso. Porque quando eu entrei naquele hospital, me derrubaram, porque não aguentaram me segurar, eu sou bastante alta. E quando eu estava ali fazendo o exame da líquor, que eu virei para a parede, o Senhor bradou no meu ouvido e disse: tu és Dorcas. Não falo isso aqui para me exaltar, irmão. Faz, mas a generosidade, a fidelidade, irmão, em ser dizimista. Tem muita coisa na nossa família que está travada pela falta de obediência a nós, de sermos avarentos, de segurar aquilo que pertence a Deus. Irmão, eu não tenho nada, mas tudo é de Deus. E tudo que Ele me pedir, irmão, eu dou a Ele, porque Ele tem me dado vida. Por isso eu quero declarar sobre a vida, a sua vida nessa noite, que Deus, Ele há de te levantar. E nessa noite Ele vivifica o teu espírito. Nessa noite Ele te ergue, para que você continue a sua caminhada, para que você nessa noite seja curado, curada de depressão. Jesus conta contigo. Que o Espírito Santo visite.
a tua mente e te encha de esperança. Abraão creu sem ver. Irmãos, eu passo por cada desafio. Quando eu cheguei hoje, a minha bolsinha encheu todinha. Mas, irmãos, eu tenho tanta tranquilidade que o Pai cuida de mim. Troquei a bolsinha e cessou. Tem dias, irmão, que eu estou, com bastante diarreia. E eu sei que às 17 horas vai cessar. Porque está se aproximando o horário de ir para o culto. Você entende isso? Deus cuida dos mínimos detalhes. Deus sabe. Ele caminha contigo. Ele segura na tua mão para te dizer: creia contra a esperança. Posso dizer uma coisa para os irmãos? Eu me atrevo a usar as palavras de Paulo, do grande apóstolo. Para mim, seria melhor ir embora. O sofrimento estava castigando Paulo demais. Paulo estava na sua sensibilidade. Paulo estava quase sem ninguém. Os amigos o abandonaram. E na nossa vida também é assim, irmão. A gente chega no final da vida com poucas pessoas. Mas aí ele tem tanto amor com Cristo, tanto amor, e ele disse: mas eu entendi que é melhor que eu fique. Ele disse: por conta de vocês. Ele entendeu que ele era muito importante para que a igreja daquele século tivesse Paulo cada dia mais vivo para edificar muitas vidas. Então eu quero te dizer nessa noite: tire todo o egoísmo do seu coração. Ainda que você deseje: ah, Deus, eu não aguento mais, eu quero morrer. Mas lembra dos teus. Lembra dos que estão na tua casa, que precisa de você. E por conta desse ego que a gente joga por terra, a gente diz: Deus, o para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo estava dizendo: tanto faz eu ir como ficar, é a mesma coisa. Porque o céu já tinha descido para a vida de Paulo. E para que você viva o melhor de Deus, você não precisa ainda ir para o céu. Ele é Deus de surpresa. Ele me fez surpresa de estar aqui. E eu louvo e agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Você pode sair daqui hoje mais animado. Tem dia que eu vou para a igreja me arrastando. Tem dia que eu vou para a igreja gemendo. Mas quando eu posso, porque também Deus falou que não é para a gente ter forças de super-herói. Ele disse: segundo as tuas forças. Ele não mandou você colocar nenhuma carga extra nos teus ombros. Mas com a força que Ele já te deu, você se levanta e segue. Se eu, que estou aqui toda moída, humilhada, quebrada, viajei 19 horas para estar aqui pregando a palavra de Deus. Ei, e você? Será que não pode ir na casa da tua vizinha? Será que você não pode, orar por aquele doente que não é crente? Oh, igreja, desperta! O noivo vem e Ele precisa que a gente pregue a palavra dEle em tempo e fora de tempo. Aleluia, aleluia. E assim eu agradeço por esta por essa pérola de oportunidade, em nome de Jesus.